Oi, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje, em mais um episódio do nosso PodCent, nosso podcast aqui do Unisal Americana, vamos entrevistar uma professora queridíssima nossa, a professora Mayara Ribas. Para quem não a conhece, Mayara Ribas, como assim popularmente conhecida, ela é formada em Psicologia pela FAM, ela é especialista em Assistência Social, em Política de Assistência Social pela PUC Minas. Também ela é psicóloga e responsável técnica de serviço de acolhimento de crianças e adolescentes. A nossa querida professora universitária. E também psicóloga clínica humanista. Tudo bem, professora? E antes que você dê as suas boas-vindas, eu já emende com a primeira pergunta. Quero dizer para vocês hoje que hoje temos junto à mesa aqui a nossa querida Beatriz Pantarotti, conhecida por nós como Bia. Ela é também uma das integrantes do nosso projeto, do nosso podcast, então ela nos acompanhará hoje neste episódio. Oi, oi. Professora, eu vou pedir para que você se apresente e já emendar a primeira pergunta. Quem é a Mayara? E o que te fez se tornar quem você é hoje, como psicóloga clínica humanista e em tudo na sua vida, pessoal, se você puder falar, e profissionalmente também. Bem, boa noite, pessoal. Bom dia para quem está vendo de dia, boa tarde para quem está vendo da tarde. Quando os alunos me convidaram, né, para fazer essa fala, eu não sou a melhor pessoa para frente das câmeras, assim, mas eu acho que era uma forma também de retribuir aquilo que eu tenho sentido enquanto docente. Então, para eles também e para vocês que estão assistindo. Eu tenho uma trajetória que está engatinhando ainda, né? Ela está começando. E é muito gostoso ouvir já os alunos com tanto carinho, muito participante das aulas, né? Então, desde a adolescência, eu já sabia que eu queria fazer psicologia. E quando começou o curso de psicologia, e o curso, né, por vezes ele foca bastante na clínica. A gente aprende muitas técnicas da clínica e não brilhava os meus olhos, não aquecia o meu coração. Mas quando eu ia apresentar seminário, eu era muito envolvida na faculdade, né? Eu me formei pela Faculdade de Americana. Então, eu fui a primeira monitora a criar a monitoria de pesquisa na Faculdade Americana, porque não existia. Uma das primeiras, assim, a também levar a FAM para congressos brasileiros com trabalhos. Eu gostava muito de fazer isso. E aí eu entendi que eu gostava de estar no meio acadêmico. No meu terceiro ano de graduação, eu comecei a participar como aluna ouvinte da PUC Minas. E lá a gente começou a produção de alguns artigos científicos, então eu produzi ainda na graduação, se eu não me engano, de 2 a 3, então participei ali com o pessoal, junto com a FAM também, e alguns professores que eram da PUC e estavam comigo na FAM. E eu comecei a gostar de pesquisa, comecei a gostar de estar nesses eventos, de participar, e eu entendi então que eu queria ir para a docência. No meu último dia de aula da graduação, eu trabalhava já no serviço de acolhimento como monitora, então era aquela pessoa que cuidava das crianças, né? Trocava fralda, dava de comer, dava banho. E no meu último dia de graduação, a minha coordenadora me convidou para uma conversa e me chamou para ser psicóloga. E aí o caminho mudou, assim. Então, para quem ia tentar o mestrado, passou a ser psicóloga de serviço de acolhimento. E aí, assim, o serviço de acolhimento é um serviço de alta complexidade que demanda muito. E o mestrado foi ficando um pouquinho, assim, um sonho guardadinho. Até que eu tive a necessidade de me especializar, então procurei, e eu tenho um carinho muito grande pelo formato também da PUC, então procurei a PUC para fazer a especialização, então na PUC de Minas. Fiz a especialização, e aí, de uma forma muito fenomenológica mesmo, não foi algo que eu fui construindo de forma concreta e pensando nisso, mas algumas faculdades começaram a me convidar para dar palestra, para dar alguns cursos, até que eu fui me tornando docente. Hoje eu dou aula aqui no Unisal e em mais uma instituição. Então, estou aí caminhando para o mestrado. E aí, enquanto psicóloga clínica, ainda continuo, mas tenho uma agenda assim, bem pequena, e onde eu mais me dedico hoje é no serviço de acolhimento institucional de crianças e adolescentes, é onde meu coração mais bate forte também, assim. Então, hoje eu estou como psicóloga há 4 anos, e desde maio desse ano, né, de 2024,
eu estou como responsável técnica também. Uma grande trajetória, né, Mas ainda tá engatinhando, assim, né? Acho que ainda é pouquinho. Estar na sala de aula hoje não é algo que eu cogito abrir mão, assim, é muito gostoso ver os alunos participando, andando nos corredores. Esse clima de faculdade é algo que eu gosto muito, assim. Então é muito bom estar aqui com vocês hoje. Eu sou suspeito para falar de clima de faculdade. Bom, além da humanista, você também é da área social. A gente sabe que é uma área muito grande, mas explica pra gente, assim, um pouquinho, como a psicologia social é na teoria e na prática? E eu acho que isso a gente precisa falar muito, assim. Porque existe psicologia social em todos os ambientes, né? A Silvia Lani, que é uma autora que eu gosto muito, ela fala toda psicologia é social. Porque mesmo quando a gente faz clínica, mesmo quando existe um contexto social que a gente precisa olhar, existe grupos ali compartilhando, existe territórios, e isso é psicologia social. Quando a gente trabalha o comportamento de um grupo, quando a gente trabalha o potencial de um território dentro de um município, quando a gente trabalha as violações de direito e as garantias de direitos também. Então, na teoria, a gente sempre vai aprender o porquê as pessoas se comportam daquela forma na sociedade. Então, processos de alienação, processos de contexto social, de repetição de comportamentos, né? Por que as pessoas fazem o que fazem? Através de toda uma história. Tenho muito carinho pela escola de Frankfurt, por exemplo, vocês já devem ter visto em psicologia social, mas é onde traz, assim, o porquê que os seres humanos agem de certas formas. E aí, na teoria, é muito ligada com as políticas sociais mesmo. E isso que se perde às vezes. É muito comum, infelizmente, a gente ver quando existe psicólogos sociais em instituições, e não que isso seja errado, mas não é só isso, psicologia social. Fazendo atividades, fazendo pintura, fazendo colagens. Isso é bacana, é uma intervenção. Mas é muito além disso ser psicólogo social. Então, a gente sempre vai falar que, na prática, psicólogo social não é bonzinho, não tem um coração bom. Psicólogo social garante direitos. Então, existe já um direito estipulado por lei, por muitas lutas sociais daquele ser humano, e nós somos um canal que vai garantir aquele direito. E aí a gente vai dividir se a gente vai usar a prevenção ou se a gente já vai agir numa promoção de algo que já aconteceu com esse ser humano. E aí a gente se divide, né? Então, tem desde os órgãos públicos até de projetos sociais. A gente está tentando ali trabalhar principalmente com uma população mais vulnerável. Acho que é isso, assim, a diferença da teoria e da prática. Certo. E como nós já falamos hoje, né, no início do nosso episódio, você é uma técnica, né, responsável de uma instituição de serviço de acolhimento de criança e adolescente. O que a gente queria saber é o que você acha como desafio, né? O que tem o profissional, né, o psicólogo social? Quais são os desafios que ele pode ter em espaços como este? De vivência, salário, aí fica à vontade para você falar. Vivências, desafios e outras questões que talvez a gente pode não tê-las como difíceis, mas sim desafiadoras. É uma área, a gente fala, né, no meio social, uma área sucatizada, assim, precarizada. Porque a gente ainda está numa luta de 30 horas, né, mas a gente trabalha 40 horas e entende-se que o que o psicólogo faz, às vezes até se confunde com o assistente social e o psicólogo faz. Aí ele vira meio educador fazendo atividade, ele vira meio assistente social, justamente porque não é muito bem descrito. Mas os maiores desafios é conseguir lidar com a demanda e ter recursos para lidar com essa demanda, independente de onde a gente estiver, numa instituição privada, numa instituição pública. Então, é necessário, por exemplo, e um dos instrumentos da social é fazer visita. Visita na casa de alguém que está precisando garantir algum direito. E aí, existe um carro para fazer essa visita? Existe um tempo para fazer essa visita? Então, quando a gente fala que é uma área sucateada, uma área precarizada, é isso, assim. Às vezes não tem um recurso para que o profissional, porque só o profissional às vezes não faz nada. Ele precisa de outras ferramentas. Não é a área da psicologia que mais paga bem, tá? Já você aí de casa que quer ser da social,
provavelmente você vai ter que ter 2 empregos para você conseguir. Mas uma área que aí, 40 horas, para tirar o desconforto dos estudantes, 40 horas, salário está em média na nossa região metropolitana de Campinas, é aqui cerca de R$4.000, nas instituições e até nos setores públicos. Parece muito, ainda mais quando a gente sai da faculdade, mas não é porque geralmente a social não se desliga. Não só a alta complexidade, que é onde eu tô, mas a social num todo. Então pensem que vocês estão num momento de vulnerabilidade ali, num contexto de vulnerabilidade. Aí vocês estão investigando um suposto caso de violência, seja ela qual for. Aí você vai embora para casa, não é uma máquina que você desligou, não é um papel que você vai deixar lá e vai voltar. Você não sabe se aquela criança, se aquele adolescente, se aquela pessoa está continuando em violência. E aí você não desliga o tempo todo. Então, se a gente dividir o tanto de trabalho com tanto de horas que se trabalha, aí por isso que a gente fala que é uma área mais precarizada. Mas principalmente pela falta de recursos também. Porque é uma área que precisa ser trabalhada em rede. Nenhum psicólogo social trabalha sozinho. Na clínica a gente consegue trabalhar sozinho. Então eu vou ali, me divulgo, meu paciente vem, me paga e eu vou embora. Por exemplo, se eu descubro que uma criança está sofrendo violação num serviço que eu trabalho, aí eu ligo para o conselho tutelar. Aí ele tem que averiguar. Eu não sei se ele averigou, eu não sei o que ele fez, não sei. E fica ali aquela criança comigo. Então, além disso, o CRAS está atendendo, o CRES está atendendo, a gente vai ter uma reunião de rede daqui a um mês. Entende? Então, é todo um trabalho em rede, mas também é muito legal. Por exemplo, eu trabalho em Santa Bárbara, a gente tem uma comunicação bem legal com a rede lá. Então, eu consigo ligar para as pessoas e as pessoas vão se movimentando para fazer. Mas existe uma dificuldade, porque às vezes, por exemplo, eu posso ligar e fazer uma denúncia. Eu não sei se aquele órgão vai ter como ir averiguar essa denúncia. Então, é algo muito delicado. Por isso que a gente fala que é uma área sempre muito precarizada e que precisa ser emergente às vezes. Eu trabalho na alta complexidade, que é o abrigo de crianças e adolescentes. E o abrigo é quando tudo já não deu certo na prevenção. Então, quando chega para nós, já aconteceu a violência, a violação, já estamos no último recurso. E um dos maiores desafios é conseguir trabalhar, vendo que já chegou assim, poderia às vezes ter trabalhado preventivo para que não chegasse lá, para que a violação não tivesse. E quando a gente vai entender a história, todo mundo já conhecia, mas chegou mesmo assim. Então, às vezes chega adolescente, que desde a infância as pessoas já sabiam da situação, então é bem delicado. Mas é uma área também que se trabalha muito, né? Não são máquinas que se desligam. Então, pouco antes de eu começar o podcast, um adolescente que tem celular estava me mandando mensagem: tia, posso faltar da escola? Então, é coisas pequenas, desde tem um adolescente, às vezes, em sofrimento e ele precisa ser acolhido, ele precisa de um tempo. Então, não é uma máquina que a gente desliga e vai para outro lugar, né? Então, acho que são os maiores desafios também. Eu acho que se a gente conseguir... Até porque a social, o SUAS no todo, no Brasil, ele também está engatinhando, né? Então, conforme as coisas vão acontecendo, os direitos foram garantidos e as políticas forem também acontecendo de forma eficaz, eu acho que as coisas vão melhorando também. É um trabalho bem árduo, né? E tem que gostar muito, gostar demais. Né? São situações muito difíceis, né? Você já comentou bastante sobre como que é lidar com essas situações, quando fere o direito do jovem, do adolescente, as negligências que eles passam, né? Se você quiser falar mais um pouquinho, algum caso que mais te impactou, o primeiro caso que te causou, como que foi pra você? Eu não posso abrir muito sobre casos aqui, porque são sempre muito sigilosos, mas eu acho que os casos que sempre... alguns adolescentes nossos têm celulares, por exemplo, né? Então, ligar... E aí eu vou falar um caso que impactou positivamente, porque eu acho que muito fala-se das coisas difíceis que se passam no acolhimento. Mas um dos casos que era muito difícil, de um adolescente muito difícil, de ter uma vida, assim, um histórico. E aí, ontem, acho que ontem, eu fui numa reunião de trabalho dessa adolescente e ela foi elogiada como a melhor jovem aprendiz que já passou pela empresa. E é uma empresa assim que tem 200 filiais no Brasil.
e aí de saber que ela é proativa. Então, essas coisas nos dão gás para continuar. Porque é difícil o trabalho, é difícil às vezes trabalhar com várias outras questões, e aí quando você recebe isso, você fala, ai, não, tá valendo a pena. Então é isso. E aí ver ela evoluindo, ver as coisas acontecendo, então isso é combustível para nós lá dentro. Assim. Quando eles vão para formatura, quando tem graduação de karatê, quando tem tudo isso, então a gente fica, ai, tá dando certo, sabe? Então isso é muito gostoso de viver. Certo. A gente sabe que em ambientes como esse, a gente fala muito sobre a questão de garantia de direitos, né? Mas a gente sabe também, né, Bia, que para a gente garantir direitos, a gente tem que prevenir e trabalhar nessa prevenção, né? Na tua opinião, como que pode ser realizado essa prevenção para que se ocorra essa garantia de direitos? Tá, para que não chegue, inclusive, onde eu trabalho, né, no serviço de acolhimento. Existem alguns serviços que são serviços de prevenção, né? Então, por exemplo, serviço de convivência e fortalecimento de vínculo, que são geralmente os contraturnos escolares, os serviços de CRAS e outros projetos. Se a gente já entende, porque existe uma diferença entre vulnerabilidade e risco. Então, às vezes é um bairro vulnerável, mas que ainda aquela família não está em risco. Se eu entendo que existe uma vulnerabilidade, eu já começo a trabalhar. Qual é a vulnerabilidade? Falta de emprego, às vezes? Então, vamos trabalhar para que essa família consiga um emprego. A outra vulnerabilidade é falta de renda, é uso de drogas. Quais são? E aí eu trabalho para que não vire um risco. Para que o uso de droga excessivo, por exemplo, não vire uma violência. Para que a falta de emprego não vire uma falta de alimento, e aí não vai chegar no risco, que aí pode gerar depois outras consequências. Então, se a gente trabalha a prevenção, não precisa. Eu sempre falo que o bom seria se o trabalho onde eu trabalho não existisse, né? Não precisasse existir abrigos. Mas já que existe, então precisa de pessoas que trabalhem nele. Muito delicado, né? Pro, é um trabalho muito interligado, como você citou. Tem a questão da rede com o Conselho Tutelar, com o CREAS. Então, a gente sabe que as políticas públicas está muito dentro desse trabalho. E para você, na sua opinião, a política pública atual do Brasil para a psicologia social, como que é para você? Enquanto política pública, eu acho que a gente está assegurado. O que acontece, né? Existe algo que está no concreto, na lei, que precisa ser seguido, e algo que falta ainda o recurso para que isso seja concretamente realizado. Então, eu acho que, como eu falei, o SUAS está engatinhando, ele está nascendo, ele está crescendo, né? Muita coisa ainda precisa evoluir e muita coisa já evoluiu, né? Se a gente for pegar a história da própria assistência no Brasil, ela começou como algo do que a gente chama de assistencialismo, né? Que é aquele band-aidzinho que se coloca, ainda não é uma garantia de direito. É aquela solidariedade, aquela questão de ajudar o próximo. Começou assim, depois eles entenderam que não é ajuda, é direito dessa pessoa. Então a gente caminhou muito enquanto política. O que a gente precisa, principalmente quando a gente fala de uma formação em psicologia, uma formação em serviço social, é entender quais são as práticas desses profissionais. Porque senão, mais uma vez, a gente sai da graduação e faz coisas de educadores sociais. É muito comum, eu lembro da minha época de graduação, eu ia para estágio em psicologia social e eu ficava desenhando, brincando, que era muito importante com as crianças. Mas eu não aprendi o que o psicólogo social fazia, né? Então, hoje eu faço relatório para o judiciário, hoje faz acompanhamento de processos de adoção, de processos de apadrinhamento afetivo. Isso não é falado enquanto a gente está formando. E é isso que a gente faz lá fora. Né? Ninguém sabe como funcionam os benefícios, ninguém sabe o que é a rede, ninguém sabe as tipificações de básica, de média, da complexidade num todo. Então, acho que falta isso para que, então, essas pessoas que são formadas consigam exercer as políticas públicas. Então, ainda não está alinhado as políticas com as pessoas que exercem elas. Porque aí, senão as pessoas se formam e ficam fazendo um processo de educador social. E não é isso o psicólogo social. Eu acho que é isso que precisa alinhar. Não em relação só às políticas, sabe? É um campo vasto, né? Nossa. A sua última palavra para um estudante de psicologia que está entrando na faculdade hoje e passou a ter vontade de ser um
futuro psicólogo social, uma futura psicóloga social? O que você falaria? Eu falaria esses que estudantes? ele tem que ler muito e ele tem que principalmente entender que a psicologia é política e a psicologia é crítica. Não se faz nada no individual dentro da psicologia social. Então, sim, nós vamos ter que parar para fazer reunião com toda a rede. Sim, nós vamos precisar ouvir a pessoa que nós estamos trabalhando e principalmente a verdade é dela. Nós não estamos aqui para ensiná-las a viver, né? Estamos aqui para garantir e orientar algumas questões. Mas a leitura crítica, principalmente, não dá para a gente continuar fazendo mais do mesmo, senão a gente não vai fazer diferença. A gente tem que entender o que é psicologia social e realizá-la de forma digna, assim, e honrar os que vieram antes também, que conseguiram brigar essas lutas por nós. Então, eu acho que é o estudo mesmo do que é psicologia social, para além do que se é falado que é psicologia social. É isso. Papo bom, mas infelizmente, né, Bia? A gente tem que encerrar o nosso episódio de hoje. Professora Mayara Rivas, nós queremos te agradecer pela tua presença, por ter aceitado o nosso convite. E esperamos, né, Beatriz, que ela possa voltar aqui para falar com a gente sobre outros assuntos também. Que a gente é muita coisa, né? Então a gente sabe que tem muito mais para ser falado. Obrigada, gente. Eu que agradeço o convite. Tá, joia. E para você que está nos assistindo pelo YouTube e nos ouvindo pelo Spotify, não deixe de nos acompanhar. Às vezes postamos coisas de 15 em 15 dias, às vezes uma vez por mês. Não é, Bia? Às vezes 3 vezes por semana, então depende muito da demanda. Mas queremos agradecer a todos e a todas por estar nos acompanhando e acompanhar as nossas redes sociais para mais episódios. Até mais, gente. Tchau, tchau.